O silêncio. Prat. Quando Neia voltou pelo portal, ela se viu do lado de fora do quarto. Ela se sentia à vontade, relaxada e em paz, mas sabia que isso não iria durar. Foi o brilho do conforto do único Deus verdadeiro, sua bondade e calor para com ela, que desmentiam tanto sua natureza morta-viva, que às vezes ela sentia que podia ver carne sobre os ossos de seu rosto. Como se ela pudesse ver um sorriso que ela sabia que não existia. Ela se sentiu vagamente como se fosse uma garotinha novamente, apresentando um brinquedo que havia feito para seu pai. Ela ficou tão orgulhosa quando terminou, e entregou a ele, mas nunca mais o viu depois disso. Ela balançou a cabeça com a lembrança. Quando ela era pequena, ela pensou que talvez ele não se importasse com isso, mas ela estava muito chateada para perguntar. À medida que crescia, ela aceitou que ele provavelmente o havia jogado fora minutos depois que ela saiu de vista. Em retrospecto, era uma questão mesquinha, considerando a forma como os anos de sua vida haviam transcorrido desde então. Ela respirou fundo e abriu a porta para encontrar Skana esperando ansiosamente. Ela estava deitada de lado na cama com um sorriso, e nada mais. Então, eu vi Tinamok. Ela começou. E eu pensei que você gostaria de comemorar as coisas e... Bem, eu queria compensar por não ter estado lá com você quando você foi vê-lo. Então vem aqui, meu amor. Ela disse, e manteve o braço estendido, e curvou o dedo em sua direção. Neia começou a se despir, e balançou a cabeça. Não precisa se desculpar, você tinha trabalho a fazer, e se eu não ouvir como foi, isso vai me incomodar a noite toda, e ficarei muito distraída para aproveitar você. Skana revirou o olho bom. Tudo bem, mas só vou explicar até essas roupas saírem. Negócio fechado. Neia sorriu, começando a desacelerar o processo de remoção de suas roupas. Skana revirou os olhos mais uma vez, rindo. Isso é trapaça. Neia lançou um olhar cativante em sua direção. Que pena, agora me informe ou eu desacelero ainda mais. Neia exigiu brincando com uma pescadela. Sua esposa exalou pesadamente em rendição, com as mãos levantadas. Tudo bem. Então, enviei a cavalaria mais descansada, e despachei um punhado de pessoas com pedras mágicas de luz contínua para procurar sobreviventes. A prioridade é recuperar os feridos, seguido pela identificação de mortos importantes. Os poucos relatos que recebemos são de que fugitivos foram enterrados. Ela sorriu avidamente. Vamos enterrar todos lá eventualmente, mas não esperamos encontrar mais ninguém esta noite. Mas infelizmente parece que alguém foi inteligente o suficiente para começar a retirar as pessoas mais cedo, com base em rastros e outros indicadores de pessoas pegando suprimentos às pressas, e isso significa que pode haver uma força pequena, mas substancial, em algum lugar que ainda precisamos encontrar e eliminar. O tom de Skana era profissional, mas seus olhos eram lascivos e vagavam pelo corpo tonificado, e cada vez mais despido de sua esposa. Isso vai ser um problema. Precisamos ir para o sul o mais rápido possível. Ouvimos alguma coisa do extremo sul? Neia perguntou enquanto começava a desamarrar lentamente os cadarços de sua bota, até que Skana, impaciente com sua lentidão provocante, desceu ela mesma no chão, e desamarrou as duas, e então gentilmente, as puxou dos pés de Neia. Neia se esforçou para não rir enquanto continuava a abordar a questão que a preocupava. Nenhuma mensagem codificada chegou até mim, mas com base na urgência do cerco, acho que é seguro dizer que alguma atividade estava interrompendo suas linhas de abastecimento. Skana balançou a cabeça. Também não recebi nada, mas também instruí os cavaleiros a procurarem notícias de lugares mais distantes, mas também para serem cautelosos, não quero ficar lutando contra o povo de remédios até eu morrer de velhice, porque deixei eles escondidos na floresta, ou em uma caverna em algum lugar. Neia transmitiu enfaticamente enquanto começava a tirar a armadura. Nós os encontraremos, e os eliminaremos, e seguimos em frente. Claro, e então, aconteceu alguma coisa em Nazarick? Skana perguntou enquanto começava a desfazer o cinto de Neia. Neia sorriu amplamente, era uma expressão radiante que enchia o rosto geralmente neutro com um calor raro. Oh, sim. O rei feiticeiro ficou satisfeito o suficiente para nos oferecer um fim de semana em Nazarick enquanto as coisas são resolvidas aqui. Levará alguns dias para cuidar dos mortos, carregar suprimentos, pegar todos os feridos curados, e assim por diante.
Então nomearemos alguém para a tarefa de supervisionar tudo, depois teremos 2 dias inteiros só conosco, e com todas as comodidades que eles podem oferecer. Skana tinha um sorriso enorme no rosto enquanto jogava as calças de Neia casualmente por cima do ombro para o outro lado da sala, e então a ajudava a sair do seu gambeson. Ela disse: "O tempo acabou, vem aqui." E então ela puxou Neia para a cama com ela. Elas tinham 4 velas apagadas antes de finalmente dormirem, e o fogo dançante no pavio não projetava sua sombra sobre as formas entrelaçadas e contorcidas, nem mantinha seu movimento imitando seu ritmo. A luz morreu, as sombras cobriram, e o sono as levou embora, para elas sonharem com mais do que acabaram de fazer. Quando acordaram pela manhã, o sol já estava aparecendo no horizonte. Era uma hora mais tarde do que Neia previu. No entanto, depois do dia e da noite que todos tiveram anteriormente, não era de admirar que ninguém tivesse batido para acordá-las antes de se levantarem sozinhas. Então, com esse entendimento em mente, elas foram até o refeitório da mansão, onde encontraram vários rostos familiares. Evilei, Laquius, Utis, Gagaran, Tia e Tina, e para grande alívio de Neia, Tinamok, já que ela temia ao acordar que seu renascimento não passasse de um sonho. Momon estava notavelmente ausente, e ela sentia que gostaria dele aqui, mas ela manteve seu rosto com uma máscara agradável de felicidade enquanto se sentava ao lado de sua esposa, e se juntava aos outros à mesa. Uma elfa se aproximou, que tinha orelhas cortadas, e ainda tinha cicatrizes na parte inferior dos braços, e com uma voz lírica perguntou: "O que posso oferecer para você?" Quando ela se inclinou, e percebeu que estava perguntando a Neia Baraja o que ela gostaria de comer, a papa guerreira viu seus olhos brilharem. Nada disso foi em vão. Neia pensou, mas optou por não perguntar porque ela não havia sido curada das marcas de seus dias de servidão, bastava que a opção estivesse ali. Ovos mexidos. Algum tipo de suco, se tivermos, não me importa qual. Neia mencionou suas ordens, com a mão sobre a boca aberta. O mesmo. Skana acrescentou, apontando para o que sua esposa acabou de pedir. Não dormiu bem? Utis perguntou com alguma preocupação. Por todas as melhores razões. Skana disse maliciosamente, fazendo Neia corar, e Laquius e Gagaran rirem, e o resto da mesa revirar os olhos. Isso é o suficiente de sua parte, Skana. Neia repreendeu, e beliscou a bochecha da esposa. Quando ela a soltou, Skana esfregou a bochecha melodramaticamente, e se virou para Evilei, que agora estava sentada sem máscara à mesa. Eu pensei que você voltaria com Momon. Evilei fez beicinho. Talvez um dia desses, mas ele me chamou de bonita, mais ou menos. Então vou considerar isso uma vitória. Ela disse. Ele passa a maior parte do tempo com a linda princesa Nabi, então sim, você deveria. Gagaran comentou sem rodeios, com um sorriso. Evilei lançou um olhar para sua irmã. Seus olhos vermelhos de vampira poderiam ter parecido ameaçadores em outras circunstâncias, mas como o tempo desde que suas irmãs passaram a aceitar o que ela era havia crescido, o olhar saiu mais cômico do que qualquer outra coisa para a mulher gigante. A conversa ao redor da mesa estava felizmente livre de negócios pela primeira vez, como se uma trégua silenciosa e tácita tivesse surgido porque todos precisavam de uma pausa após a conclusão do cerco. Mas todas as coisas boas têm que acabar, e um por um os pratos foram todos retirados, o último copo foi esvaziado, e como se todos entendessem que a trégua havia acabado, Neia levantou-se e chamou a atenção deles batendo uma colher na mesa. Ok, vamos fazer isso rápido porque há muito trabalho a fazer. Ela afirmou, e suas conversas paralelas desapareceram quando eles se viraram para olhar para ela. Primeiro, precisamos priorizar o rastreamento daqueles que escaparam da batalha. Skana já despachou batedores, e está avisando as aldeias para ficarem atentos. As várias equipes de aventureiros que foram contratadas para proteger os seguidores do meu senhor provavelmente serão suficientes para manter os soldados em fuga afastados, mas vamos querer começar a usá-los nas áreas de baixo risco à medida que avançamos cada vez mais para o sul, eventualmente. Neia fez uma pausa, e pegou um mapa que estava encostado na parede, e o colocou sobre a mesa. Assim que os elfos terminaram de tirar os utensílios de jantar, e os pratos vazios. Vamos contratar as posições até aqui. Ela disse, e apontou para a passagem entre o norte e o sul.
Vamos invadir o sul, e acabar com esta bagunça aqui de uma vez por todas. Eles não vão conseguir escapar, e vamos caçá-los até o fim, ocupando aldeias e propriedades à medida que avançamos. A declaração da rainha Calca da anistia e a nossa recente vitória devem contribuir muito para resolver a questão do governante adequado para este país, para além de qualquer outra disputa. Neia abaixou a cabeça e esfregou a testa logo acima dos olhos e até a ponta do nariz antes de continuar. Mas fanáticos serão fanáticos e não desistirão facilmente. Laquius, quero que você e suas rosas se aventurem antes de nós. Corra para o sul e junte-se a Gustave. Quero que vocês estejam o mais familiarizadas possível com o terreno, a mata, tudo, antes que os sobreviventes cheguem lá, e assim que começar a avistá-los, mate-os. Não corra riscos desnecessários, mas também não os deixe fugir. Quanto tempo até partirmos? Laquius perguntou no tom profissional de uma aventureira adamantita. Assim que vocês puderem, se precisarem de 1 hora ou um dia, tudo bem, mas tentem chegar antes deles. Neia instruiu bruscamente. Considere isso feito, partiremos depois do almoço. Laquius disse, e sua equipe se levantou da mesa. Quando elas começaram a sair, Neia olhou para elas. Ah, e Laquius? Neia disse calmamente. Sim? Laquius perguntou incerta. Todas vocês tenham cuidado lá fora, ok? Neia disse pessoalmente. Laquius deu um sorriso caloroso para a papa guerreira, os cantos de seus lábios se curvaram, e ela piscou. Nós nos encontraremos novamente na coroação que finalmente encerrará esta frente de guerra. As rosas saudaram em uníssono, e assim que Neia retribuiu, elas partiram. Em seguida, Neia disse enquanto voltava ao assunto em questão. Utis, você mostrou muita perspicácia tática nesta luta. Eu sei que Cersei gostaria de ter você em casa, mas infelizmente não posso deixar ela ter você ainda. Goste ou não, esta cidade é agora mais do que o eixo da defesa do norte, é agora o comando central para a ofensiva do norte. Não posso deixar este lugar em mãos que não sejam as melhores, então eu quero que você assuma temporariamente. A partir desta noite, você tem 2 dias para se acostumar com tudo isso, minha esposa, e eu estaremos em Nazarick durante esse período, então é afundar ou nadar para você. Você consegue lidar com isso? Ela perguntou gravemente. Eu posso. Utis disse. Tive alguma prática com Cersei, e sou um comandante decente o suficiente para poder defender as muralhas contra qualquer ofensiva repentina, e também não serei fácil de assassinar. Ele deu um sorriso mostrando as presas quando terminou de falar. Tudo bem, então aqui, pegue isso. Neia disse, e tirou uma chave do pescoço, e jogou-a para ele do outro lado da mesa. Essa é a chave do meu escritório. Tudo o que você precisa está lá, vá em frente, e comece agora. Eu vou fazer isso. Ele afirmou, e depois de fazer sua saudação, e receber uma de cada vez, ele também se foi. Tinamok. Neia disse com o mesmo alívio que havia pensado antes. Eu sei que já fiz você sair da cidade antes, mas agora, se você aguentar o lugar um pouco mais, seria útil se você supervisionasse os suprimentos, por apenas alguns dias. Você sabe mais sobre isso do que qualquer um, e Utis provavelmente poderia usar o apoio, mesmo que ele não admitisse. Tinamok acariciou a barba pensativamente. Eu posso fazer isso. Por quanto tempo você vai precisar de mim aqui, e depois? Ele perguntou. Só até a maior parte do exército partir, depois disso. A voz de Neia vacilou de repente. Scanna olhou preocupada para Neia enquanto sua esposa parava de falar. Ela sabia muito bem o que isso significava, e mesmo que não soubesse, houve um pequeno tremor que começou, que Neia imediatamente matou. Quando Neia recuperou o controle total sobre si mesma, ela ergueu os olhos do mapa. Depois disso, ela continuou. Quero que você vá para casa. Espere o quê? Ele perguntou incrédulo, seus olhos arregalados encarando a evangelista. Vá para casa, volte para sua esposa. Talvez vocês dois devam ir para o Burns, onde a rainha está. Vocês deveriam estar seguros de qualquer maneira, agora que isso acabou, e Astraca está. Bem, se ele tiver sorte, ele está morto. O norte é nosso novamente, ou será dentro de alguns dias. No entanto, desta vez enviarei guardas com você, 100 deles, e nem pense em contestar. Neia insistiu com firmeza. Sua parte nisso, pelo menos todas as coisas perigosas, acabou.
Abrace sua esposa, faça amor com ela, conte histórias, mande os mercadores mais jovens novamente enquanto tornamos as coisas seguras para eles do jeito que sempre deveria ter sido. Scanna, e eu terminaremos a luta na linha de frente, e da próxima vez que te ver, pedirei desculpas a você e a sua esposa por arrastá-los para tanto perigo em primeiro lugar. Neia se esforçou muito para fazê-la soar de forma positiva, mas mesmo de relance ele não se importou com o que ela tinha a dizer. Ele ficou sentado com os lábios franzidos por um tempo, olhando para Neia. Uma complexa gama de emoções percorreu seu rosto: raiva, tristeza, felicidade, satisfação, frustração, tudo passando por seus olhos. Sabe, eu ia esperar para te contar isso. Ele começou, depois fez uma pausa, e respirou fundo. Fiquei acordado a noite toda tentando pensar em alguma maneira de reparar o que fiz. Tinamok, Neia disse com uma voz baixa, mas balançou a cabeça vigorosamente. Não, deixe-me terminar. Ele afirmou. Estou grato por você ter me perdoado, mas isso não me diz como me perdoar. Eu traí todo mundo, contei a eles sobre você, sobre Scanna, contei a eles quantos soldados eu tinha visto, e onde, desisti de tudo que sabia, apenas para ganhar alguns minutos sem dor. A voz de Tinamok estava cheia de ódio próprio naquele momento, tanto que nem Neia nem Scanna sabiam o que dizer a ele. Quando eu era menino, ouvi um bardo tocando uma balada, um dos grandes heróis, é claro, e parei para ouvir, porque é claro que parei. Quando acabou, o bardo ficou por perto para deixar crianças como eu fazerem perguntas, e perguntei a ele se ele já conheceu algum herói. Você sabe o que ele disse? Perguntou Tinamok. Não. Neia e Scanna responderam juntas. Apenas em histórias. Tinamok riu dessa lembrança antes de continuar. Isso foi o que ele disse. Ele nos disse que foi um aventureiro, e conheceu muitos grandes lutadores, guerreiros, magos, e assim por diante, mas então ele me disse outra coisa que eu nunca esqueci. Ele nos disse que se algum dia fossemos capturados por algum demi-humano selvagem e violento, e eles quisessem que falássemos, deveríamos falar, disséssemos o que tivéssemos a dizer, porque se não o fizéssemos, eles nos machucariam até que o fizéssemos ou até nós morremos, então não havia sentido em tentar bancar o herói. Deveríamos fazer o que tínhamos que fazer, e teríamos a chance de continuar vivendo. O corpo de Tinamok tremeu no assento, e sua voz, ainda um tanto rouca, falhou. Eu fui um menino precoce, e se você perguntar à minha esposa, ela dirá que ainda sou. Além disso, eu ainda tinha todos os tipos de noções heróicas na cabeça na época. Fiquei surpreso com o que ele disse, mas depois perguntei ele como, se fizermos o que ele disse, deveríamos viver conosco mesmos. Depois, ele olhou de Neia para Scanna, e de volta. Você vê? Ele perguntou. Ele não tinha uma resposta para isso naquela época, e agora aqui estou, tantos anos depois, e não tenho uma resposta para isso agora. Suas mãos macias se fecharam em punhos quando ele começou a levantar a voz. Eu vendi todo mundo, meus amigos, meus camaradas, todo mundo, só para me salvar, só para salvar um comerciante de meia-idade com a maior parte de sua vida atrás dele. Eu muito bem, poderia ter matado todos vocês. Berrando, ele bateu com o punho na mesa, assustando Neia e Scanna. Seu perdão, disse ele com a voz de repente ficando suave novamente. Significa muito para mim, mas isso não significa que eu saiba como me perdoar. Então, ontem à noite eu não dormi, não consegui. Mesmo que eu quisesse, preciso de alguma maneira de compensar o que fiz, alguma maneira que me permita conviver com a descoberta de que minha língua não é confiável quando sou ameaçado com força suficiente. E encontrei uma resposta. Qual é? Scanna perguntou, preocupada com a direção que ele estava tomando. Vou fazer o que você me pediu aqui, mas antes de fazê-lo, deixe-me deixar isso claro primeiro. Este trabalho é importante demais para dificultar que alguém trabalhe comigo. Vou para casa, e explicarei tudo para minha esposa, aí vou tirar minha língua. Nunca mais falarei. Odeio o som da minha própria voz, porque toda vez que falo, ouço traição, fraqueza, covardia, passando pelos meus lábios. Tinamok disse com raiva. Você não pode estar falando sério. Neia disse, sentando-se, e olhando para ele incrédula. Tão sério quanto parece. Tinamok disse sem rodeios. O que eu fiz não pode ser perdoado, pelo menos não por mim, e se essa parte de mim me permite bancar o covarde,
então deixe essa parte de mim ser cortada e jogada na sarjeta com o lixo que é o seu lugar. Skana e Neia trocaram olhares. Você realmente vai fazer isso? Skana perguntou. Você sabe que não precisa, é uma medida extrema a ser adotada. Ela disse timidamente enquanto lutava para pensar em uma maneira de dissuadi-lo. Especialmente como alguém que perdeu uma parte importante do corpo, ela queria impedi-lo de fazer isso intencionalmente. O que aconteceu foi extremo, e você sabe, não vai doer tanto, não comparado ao que foi feito para fazê-lo abanar como um cachorro chicoteado por astraca e remédios. Talvez, algum dia, eu me sinta confortável com o ferimento curado, e recuperarei minha capacidade de falar, mas honestamente, não vejo isso. Prefiro viver comigo mesmo como um mudo, do que passar mais uma hora inteira e odiar o próprio som da minha voz. Neia mordeu o lábio e fez outra marca no livro do seu coração. O que você fará se for capturado, e eles lhe disserem para escrever? Ela perguntou sarcasticamente. Fingir ser analfabeto? Cortar as mãos? Se necessário. Ele disse categoricamente. Eu nunca vou quebrar de novo, não importa o quanto tudo isso doeu naquele momento, nada parece pior do que saber que quase matei tantos outros, nada do que senti então é pior do que agora. Isto é minha expiação. Manterei minha voz apenas por esses dias, apenas para terminar este trabalho. Minhas últimas palavras proferidas serão para minha esposa, ela deve ser a única a ouvi-las. Ele disse com aço em sua voz, e Neia saltou na última declaração. E ela? Ela não deveria ter alguma palavra a dizer sobre isso? Ela não vai se opor ao que você está falando? A voz de Neia aumentou de tom conforme ela ficava mais inquieta. Skana cobriu a mão de Neia com a sua. Minha esposa pode parecer a gentil matrona de uma casa de contabilidade de um comerciante. E ela é. Mas ela também suportou o medo de eu viajar sozinho ou sob uma guarda muitas vezes duvidosa. Ela é confiável. E ela tem o coração de uma leoa. Quando ela ouvir minha história, ela vai buscar a tesoura de poda e limpar o sangue para mim. Ele disse com confiança, negando tudo o que Neia esperava. Neia recostou-se na cadeira e deixou os braços caírem frouxamente ao lado do corpo. Eu não posso dissuadir você dessa loucura, posso? Ela perguntou em voz baixa. Não. Absolutamente não. Eu a cortaria aqui, e agora, se ainda não precisasse dela para um último propósito. Ele disse com uma ousadia que ela não tinha percebido que ele realmente possuía. Eu vejo. Neia disse, seu rosto ficou neutro, nem feliz nem triste, e sua voz assumiu um tom profundamente uniforme. Espero então, meu amigo, que isso permita que você viva feliz pelo resto de sua vida, e possa recomeçar. Skana e eu precisamos caminhar pela cidade, fazer um tour da Vitória, e esperar pelos resultados das avaliações de baixas, esse tipo de coisa. Claro. Ele disse, e se levantou. Quando fez uma saudação a General Neia, e depois saiu. Skana e Neia foram deixadas sozinhas, e ficaram sentadas em silêncio por muito mais tempo do que qualquer uma delas gostaria. Finalmente, Skana falou. Neia, vamos começar, temos muito da cidade para ver, e uma distração lhe fará bem. Sim, você está certa, você está certa. Eu não deveria ficar aqui pensando o dia todo. A voz de Neia estava cansada quando ela respondeu, mas seu passo era longo e enérgico enquanto ela se movia em direção à porta. Enquanto caminhava, ela olhou para os servos élficos que estavam alinhados na parede. Peço desculpas por qualquer transtorno que essa conversa acalorada tenha causado a vocês. Por favor, retornem às suas tarefas, e não pensem mais nisso. Ela disse com gratidão. Vamos, temos trabalho a fazer. Neia disse por cima do ombro. Skana foi despertada de seu devaneio repentino, e se levantou rápido o suficiente para quase derrubar a cadeira para trás antes de se juntar à esposa. Tudo bem, vamos fazer isso. Skana disse, projetando confiança para disfarçar a perturbação que sofreram enquanto saíam da mansão para a luz da cidade que salvaram.